Bom, gente, hoje a live eu vou falar, primeiro, antes de mais nada, deixa eu esclarecer para quem que é essa aula e para quem que não é esta aula. Então, essa aula é para quem está buscando informações sobre o mercado de ações, que não conhece nada, que está iniciando nos investimentos, está perdido, não entende muito bem, quer investir em ações, mas não sabe exatamente como é que faz isso, quer transformar sua própria reserva para aposentadoria sem depender de ninguém e não quer viver da dica do tio do churrasco, que é aquela caricatura que eu uso, que é sempre aquela pessoa da família que sabe, acha que sabe tudo sobre investimentos, mas na verdade não sabe nada, né? E aí fala assim: não, agora é a hora de investir em criptomoedas. Não, agora é a hora de investir em ação lá XYZ. E, na verdade, a pessoa não construiu carteira nenhuma de ações, não sabe nada do que está falando e pode até dar um prejuízo. Então, essa live é para quem quer fugir do tio do churrasco. E para quem que não é essa aula, vamos deixar bem claro, essa aula é para quem acha... Oi, boa noite, Rô. Para quem não é para quem acha que a bolsa é cassino, não é para quem acha que é possível ganhar no curtíssimo prazo, não é para quem aqui só quer dicas, então não é para dicas aqui, e para quem quer aprender sobre day trade. Não que eu ache errado day trade, eu já falei isso uma vez, várias vezes, e repito, eu não tenho nada contra o day trade. É só que eu não ensino sobre day trade, eu não falo sobre day trade porque eu falo sobre longo prazo e day trade, como eu vou explicar ao longo dessa aula, ele é um instrumento para curto prazo, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as ações especificamente, né? Como é que a gente contextualiza tudo isso? Para quem não sabe nada, absolutamente nada de ações, né, gente? É você imaginar que você pode ser sócio de grandes empresas, como, por exemplo, a Vale, o Bradesco, a Porto Seguro, Magazine Luiza. Então, você já pensou que você pode ser sócio até de mais de 80 empresas ao mesmo tempo? E tudo isso com um único investimento e com um custo muito baixo de investimento? Tudo isso é possível através do mercado de ações. Se você não entende nada disso, continua comigo aí até o final da aula, que eu te prometo que você sai daqui com pelo menos dois caminhos possíveis para você investir em ações. Na verdade, essa aula eu vou te explicar o que exatamente são as ações e como é que você pode usar esse investimento para formar a sua reserva para aposentadoria. Eu quero muito falar com pessoas que estão interessadas em formar uma reserva para aposentadoria, que estão querendo, olha, escapar, fugir, desaparecer, desconsiderar da sua vida o INSS, né? Então, é importante que eu esclareça alguns conceitos para vocês sobre Bolsa de Valores antes mesmo de entrar direto no que são ações, né? Porque eu vejo muito poucas pessoas falando disso e é por essa falta de informação que muitas pessoas se confundem, acham que a Bolsa é cassino, que é um lugar onde só se perde dinheiro, né? Então, eu gosto sempre de contextualizar e de deixar isso bem claro. De novo, gente, só retomando que eu estou aqui no Instagram também, estou falando agora com vocês que estão no Instagram. Olha, é o seguinte, eu estou no YouTube, então eu vou olhar mais para a câmera do YouTube e eu vou compartilhar tela no YouTube. Então, se você quer ter uma experiência melhor, corre no link lá na bio, porque tem um link para entrar nessa aula que está acontecendo no YouTube, tá? Bom, vamos lá. Existem duas formas de você entrar na Bolsa de Valores. Você pode ser tanto um investidor, eu vou explicar, né? Como um especulador. Então, esse é um conceito que poucas pessoas... você vê muita confusão porque as pessoas não explicam isso. Quem fala sobre ações normalmente é bem polarizado. Ou fala só de longo prazo ou só fala de curto prazo. Então, quem são os investidores? São aqueles que decidem definitivamente
ser sócios das empresas. Então, a pessoa entra na Bolsa de Valores com uma mentalidade de, ok, eu não estou fazendo isso para o curto prazo, eu estou aqui para montar uma carteira que vai me gerar renda para que eu tenha renda daqui 5, 10 anos. Então, essa é a mentalidade, prestem bem atenção, de quem é investidor, quem entra na Bolsa de Valores para ser investidor, certo? Você tem, por outro lado, os especuladores. A gente tende a achar que essa palavra especulador é uma palavra feia, mas essa é a palavra que define quem trabalha na Bolsa de Valores no curtíssimo prazo. Então, só que as pessoas começam a fazer uma bagunça, uma confusão, achando que é tudo a mesma coisa, e não é. É lógico que eu posso operar no longo prazo e no curto prazo? Pode. Mas é importante que quando você vai entrar na Bolsa de Valores, a primeira vez você vai lá, bota o seu pezinho na água gelada da Bolsa de Valores, você tem que saber que estratégia você vai seguir, quem vai ser você dentro da Bolsa de Valores. Você vai ser especulador ou você vai ser investidor de longo prazo? E para quem está começando, gente, para quem está começando, é indicado começar pensando com a cabeça do longo prazo. Por quê? Porque você vai começar a se acostumar com os nomes, como as coisas funcionam, com o mercado em si, né? E aí você começa a entender. E aí você, de repente, vai lá e bota seu pezinho no curto prazo, que é o day trade, né? Então, vamos lá. Tem, além dessa... Quais são as nomenclaturas que a gente usa, né? Quando você vai para a Bolsa de Valores. Então, o day trade. O que é o day trade? É quando você compra e vende uma ação no mesmo dia. Ou você vende e compra também, porque tem isso, mas não vou explicar isso. Você compra e vende uma ação no mesmo dia. Então, isso daí é day trade. Você foi lá, dormiu com a ação dentro da sua carteira, tá lá na sua conta, na corretora, não é mais day trade, passa a ser swing trade. E swing trade é uma operação que você pode levar por dias, por meses, por anos até, né? Ele, a partir do momento que não é mais day trade, passa a ser swing trade. Só que existe uma estratégia e é nela que eu vou me basear mais para explicar essa aula que a gente vai ter hoje, que é a do buy and hold, né? O que é buy and hold? A tradução literal em português é comprar e segurar, ou seja, você compra um ativo, você compra uma ação e você mantém essa ação na sua carteira para o longo prazo, tá? Então, esse é o conceito do buy and hold. Quando a gente pensa em day trade, aí é que vem justamente aquela imagem, né, que é a mais característica quando você pensa em bolsa de valores, que são aqueles gráficos, né, aquele monte de gráficos, tem os gráficos tá lá verde, vermelho, tal. Esse é o conceito não é que é o conceito, é o que se usa no day trade. Por quê? Porque o cara que opera day trade, a pessoa que trabalha com day trade, ela tá se lixando para o que vai acontecer com a empresa. Ela não está preocupada com a empresa no longo prazo, ela está olhando um comportamento de preços. Então, porque a bolsa ela nada mais é do que um cabo de guerra. Você tem de um lado alguém querendo comprar e do outro alguém querendo vender. Quem trabalha no day trade fica olhando, pô, como é que vai ser esse cabo de guerra? Quem será que vai vencer hoje? Esse é o papel do day trade, de ficar olhando o comportamento do preço. Então, se o preço sobe, se o preço cai, como é que é a tendência do preço? Então, quem trabalha no day trade, por isso que usa gráfico, porque tem que olhar lá no gráfico e ver, putz, como é que está o comportamento dessa ação aqui? Ah, será que agora é hora de comprar? Agora é hora de vender? Esse é o comportamento de quem trabalha no curtíssimo prazo. Já quem é buy and hold, que é o que eu expliquei, não olha isso. Você quer saber, como um sócio de uma empresa, você quer saber se a empresa vai dar lucro ou não. Basicamente é isso. Porque se ela der lucro, beleza, a empresa cresce, você recebe dividendos e aí tá tudo certo, é o melhor dos mundos. Então, quem trabalha no buy and hold, aí é que a gente tem que desconstruir essa imagem, né? De que, putz, eu vou começar a investir na Bolsa de Valores, eu vou ter que ficar todos os dias olhando o meu celular, vendo o que está acontecendo, a cotação
do ativo, vou ter que ficar vendo se o Ibovespa está subindo, se está descendo. E não é assim que funciona. Pelo contrário, se você fizer isso, você vai morrer de ansiedade, né? Tanto que as pessoas que trabalham com day trade, elas têm que ter uma preparação, um controle emocional bem forte, né? Para você não se deixar levar aí pelas emoções do mercado, né? Então, quando você pensa no buy and hold, né? O que você considera, né? Quando você pensa numa estratégia, que é a estratégia que se usa para formar uma carteira para reserva para aposentadoria, você pensa nas empresas, nos resultados das empresas, né? Qual foi o resultado que a Vale apresentou? Como é que está o balanço patrimonial da Vale? Mas assim, para quem está começando, isso é bem difícil, né? É bem difícil você falar assim, putz, eu não tenho a menor ideia, nunca abri um balanço, não sei nem o que é, que trem que é esse, né? Então, até o final dessa aula, eu vou explicar para vocês alguns itens que vocês podem usar e que são mais tranquilos, onde é que vocês conseguem procurar essas informações, né? Então, fica comigo aí até o final da aula, porque ainda tem bastante conteúdo para passar para vocês. Bom, quando você, então, retomando, quando você tem uma mentalidade investidora, você consegue entender qual que é a sua estratégia, né? Então, qual é a estratégia que você se propõe a usar? E é isso que, inclusive, quando eu faço as mentorias individuais e algumas mentorias em grupo que eu já fiz, que é você usar essas ações, né, de uma forma para você montar essa reserva. Como é que você monta essa reserva? E como é que você usufrui dessa estratégia? Através dos dividendos, né? E o que são os dividendos? Os dividendos, eles são a distribuição do lucro das empresas para os seus acionistas. Então, lembra, se você entra na estratégia buy and hold, quem que é você? Você vai ser o sócio. Se você vai ser o sócio, o que você vai ter direito? Você vai ter direito a dividendos. Entendeu? Então, essa é a lógica de quando você decide ir para a estratégia de buy and hold, né, de longo prazo, que é a estratégia que eu gosto de explicar para as pessoas, para que elas se livrem de vez, não pensem mais que elas vão precisar do famigerado INSS. Mas vamos lá, né, fazer uma ressalva bem importante aqui. A Bolsa, gente, ela não é para pessoas que são conservadoras. Quem são os conservadores? São aqueles que não aguentam perder nem uma moedinha de 50 centavos. Perdeu uma moedinha de 50 centavos, vira né, uma confusão. Meu Deus, cadê minha moedinha? Não sei onde está. Não dá, né? Porque eventualmente você vai passar por períodos de perda, você vai passar perda não, você vai passar por períodos de baixa, porque a perda ela só existe quando você realiza a perda. Você está lá, você comprou uma ação a 100 e você vende ela a 50, e ela está a 50 e você vende, você perdeu. Se ela está a 100 e você aguenta, porque você, nós, realmente a empresa está tudo bem com a empresa, é o mercado que não está bom. E aí você vai ver que a empresa volta a crescer. E aí você não realizou a sua perda, né? Você só teve paciência. Então, a bolsa não é para quem é conservador, não é, definitivamente não serve para quem é conservador. Mas quando você pensa por uma estratégia de longuíssimo prazo, e até uma coisa que eu tenho sugerido para os meus alunos, cara, abre uma conta numa corretora que é taxa zero e deixa lá só o que é a sua reserva. E não baixa o aplicativo, não faz nada, você só vai lá todo mês e faz a reinveste na sua carteira. Porque aí você não vai ficar o tempo inteiro pensando nela, você não vai ficar apitando no seu celular e você não corre o risco de fazer bobagem, né? Então, para quem é conservador, pode até ter um pouco, né, de renda variável na carteira, mas não dá para ser muito. Por quê? Porque você está pensando no longo prazo. Aí, como as perdas se recuperam no longo prazo, você acaba, quem é conservador acaba vendo, né, o retorno. Todo mundo vê o retorno, mas para conservador acaba dando menos aflição, né, menos dor no coração, tá? Então, uma outra coisa que é muito importante e que é uma crença que as pessoas têm, né? Ai, nossa, eu preciso de muito dinheiro para investir na bolsa. Aí até
Gente, eu vou compartilhar, quem está aqui no Instagram, eu vou compartilhar uma tela aqui que vocês não vão conseguir enxergar, né? Mas dá uma corridinha lá na bio, enquanto eu compartilho a tela, dá uma corridinha lá na bio que vocês vão conseguir ver o que eu vou compartilhar aqui com o pessoal, tá? Deixa eu só buscar aqui a minha tela. Oh, meu Deus, onde está? Espera aí que eu vou achar aqui, gente. Só um minutinho. Vocês vão ver minha tela aqui. Esse aqui é um dado da B3, é um relatório que saiu recentemente aqui na B3, tá? E vocês podem ver aqui a quantidade de pessoas que hoje estão investindo, né, na Bolsa. Quando a gente fala aqui em ações, vocês estão vendo aqui 3 milhões e pouco, né? E aqui, ó, 6 mil reais é a média do que as pessoas têm investido na Bolsa. Ou seja, gente, não é uma fortuna. A grande maioria das pessoas não está investindo uma fortuna na Bolsa, né? Mas sim, existe muita gente que acordou para as oportunidades que existem na Bolsa de Valores e principalmente para essa oportunidade de você fazer uma reserva para longo prazo. Por isso eu falo assim, a Bolsa é para curto prazo? Não, não é para curto prazo, né? Mas ela serve para reserva de emergência, não, de aposentadoria. Se você vai falar assim, não, eu vou colocar para tirar o mês que vem, não vai dar certo. Pode ter certeza que não vai dar certo. Deixa eu voltar aqui com vocês. Terminei o compartilhamento. Bom, então, assim, essa crença de que a bolsa é só para quem tem muito dinheiro é uma bobagem, gente. Joga isso por terra, né? E antes de eu entrar no conceito de ações, deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Eu tinha prometido, eu coloquei lá nos grupos, né, que quem participasse ao vivo aqui da nossa aula teria direito a 1 hora de mentoria ao vivo comigo, né? Então eu vou sortear não, né? Vai ser uma brincadeira aqui com vocês no final da live. Acompanha comigo até o final. Porque quem colocar primeiro lá no chat, né? Hashtag renda futura, mas não adianta colocar agora, tem que ser depois, lá no final. Quando eu falar de novo, vocês colocam renda futura. Quem colocar primeiro ganha essa 1 hora de conversa aí comigo, tá bom? E aí pode falar do que quiser, não pode falar da vida pessoal, nada disso, né, gente? Tudo que tiver relação com investimentos. E quem está no Instagram, corre para o YouTube, porque só vai funcionar lá, que não funciona no chat aqui do Instagram, não, tá? Bom, vamos lá. Como é que eu posso, gente, gerar renda através dos investimentos na Bolsa de Valores? Tem 2 conceitos que vocês precisam entender também. Essa aula tá cheia dos conceitos, gente. Vamos lá, anota aí. Quem tá com papel e caneta? Quem tá com papel e caneta, bota aí no chat. Hashtag papel e caneta. O que você tem que entender? Que existem 2 formas de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Seja com ações, isso dentro da estratégia do buy and hold, né, gente? Pensa lá, um chapéuzão lá, o guarda-chuva principal é o buy and hold, né? Então, dentro do buy and hold, você tem ali duas divisões. Vou até fazer um gráfico disso depois. Bom, você tem as ações que são as ações de valor, que se vocês lerem, vão achar aí notícias na internet que é as ações de value stock. O que elas são? Elas são ações que elas são de empresas mais sólidas, de empresas que já consolidaram o valor delas dentro do mercado de ações. Elas estão há muito tempo dentro do mercado, ou elas estão em setores muito perenes, né? Então, essas ações, elas são ações de empresas gigantes, né? Gigantes que estão há bastante tempo no mercado e que entregam já o valor para os seus acionistas através de distribuição constante de dividendos, de crescimento constante. Então, essas são as ações de value stocks. Quando você pensa em ações de crescimento ou de valorização, é um outro tipo de ação. Elas são as ações de growth. O que elas querem, o que elas representam? São aquelas empresas que são, correria,
tiro, porrada e bomba. Elas estão ali no auge, elas estão querendo crescer muito mesmo, né? E essas empresas, elas são as que você tem as suas ações valorizadas. Porque elas ainda não são boas pagadoras de dividendo, porque elas estão justamente nesse processo de crescimento. Como elas estão nesse processo de crescimento, tudo que entra de lucro na empresa, tudo que tem de resultado na empresa, elas reinvestem dentro da própria empresa para crescer mais. Vou dar 2 exemplos para vocês de empresa, uma aqui dentro e lá fora. Então, aqui dentro, a Magalu, por exemplo, é uma empresa que ela não paga tantos dividendos, ela paga poucos dividendos, porque ela está sempre reinvestindo nela mesma para crescer, e ela exponencializou o crescimento. E lá fora são as ações de tecnologia, por exemplo, as FANG, não sei se vocês já ouviram falar das FANG, né? FANG o que é? Facebook, Amazon e Google, né? E a Apple, Facebook, Apple, Amazon e Google, que formam o acrônimo FANG. Então, essas são empresas também que não são excelentes pagadores de dividendos, porque elas estão em pleno crescimento. É tipo Buzz Lightyear, para o alto e além, entendeu? É assim que elas funcionam. Então, quando você pensa, né, na sua estratégia, você pode fazer um mix, né, de ações de valor e ações de crescimento. Mas pensando, quando você pensa numa reserva para o futuro, priorizem sempre as ações de dividendos. Por quê? Porque são elas que vão dar o retorno mais rápido para você começar a dar mais tração na sua carteira de investimento. Aí você, já estou com uma carteira consolidada, já estou recebendo dividendos há um bom tempo, estou reinvestindo, vou botar uma pimentinha, põe uma ação de crescimento, tá? Mas não pode ser a maior parte da sua carteira, tá bom? Bom, quais são as vantagens de se criar uma reserva para aposentadoria usando as ações, tá? Primeiro, você pode parar de trabalhar antes, dependendo do seu esforço, né? Se você realmente conseguir ter uma carteira que te provenha dividendos, que você consiga fazer retiradas mensais, né? Por que não? Você parar de trabalhar antes e ainda dar aquele tchauzinho, né, para o INSS. Você pode trabalhar e você pode ter mais liberdade de trabalhar onde você quer, você pode ter menos preocupação com desemprego, você pode ter menos preocupação com dinheiro. E o que eu sempre insisto, gente, você vai depender menos do INSS. Depender menos do INSS, nos dias de hoje, gente, com esse débito, com esse problema fiscal que a gente está vivendo, é tipo vida, sabe? Se vocês não viram ainda, eu vou colocar, quando eu deixar a aula gravada no YouTube, eu vou botar um card da aula que eu fiz a respeito do porquê que você precisa pensar na sua reserva de aposentadoria, onde eu dou dados e fatos a respeito de tudo que está acontecendo no INSS e por que você precisa fazer investimentos para sua aposentadoria. As ações, elas são parte desse processo, parte dessa carteira. Não estou dizendo para você montar uma carteira de reserva para aposentadoria com 100% de ações, tá, gente? De forma alguma. Mas elas sim podem ser e devem ser uma parte importante, tá? Mas vamos chegar, né, de falar, assim, de conceitos e vamos realmente ao que interessa, o que são essas ações. Para quem não entende nada de ações, me acompanha até aqui agora, pelo menos já entende, né, o macro e agora vai entender exatamente o que são as ações. Só que antes eu vou tomar uma água. Bom, vamos lá. Afinal, o que são as ações? Primeiro, por que uma empresa ela decide entrar na Bolsa de Valores? Porque as ações só existem quando uma empresa resolve entrar na Bolsa de Valores. Tem empresas que elas resolvem que elas nunca vão entrar. Ou tem empresas que resolvem sair. Tem empresas que já estiveram na Bolsa de Valores e saíram, tá? Por que então a empresa decide entrar na Bolsa de Valores? Ela decide entrar para fazer uma captação de recursos. Para que ela quer captar recursos? Isso depende da empresa e isso normalmente está no prospecto. Inclusive está rolando aí, né? Rolam vários IPOs, mas o mais que está mais falando no momento é o do Nubank. Né? Não sei se vocês ouviram falar, quem é cliente do Nubank deve ter visto lá as notificações, deve ter recebido e-mail, que você vai receber o seu pedacinho, se você quiser, você pode ter um pedacinho.
Então, a lógica do que eles estão explicando é exatamente essa. Você tem um pedacinho da empresa quando você fala em ações. Mas por que, que a empresa vai lá fazer o famoso do IPO? O que, que é o IPO? Initial Public Offer, que é oferta inicial pública de ações, para captar recursos, para fazer expansões, para construir novas fábricas, para desenvolver a rede de distribuição dela. Ela tem N razões pelas quais ela vai lá e abre faz o IPO. E todas essas informações do porquê ela está fazendo isso estão num documento chamado prospecto. Se vocês têm conta no Nubank e receberam essa chamada, eles escreveram lá: recomendamos fortemente que você leia o prospecto. Sim, porque lá está toda a informação. Só que, só para vocês saberem, o prospecto do Nubank tem mais de 1.300 páginas. Então, tem muita informação, muita coisa lá que dificilmente nós, réis mortais, né, vamos conseguir parar um dia para ler todo aquele prospecto. Mas por que que isso é necessário? Isso são regras, isso é o famoso compliance, né? São regras necessárias, são exigências da própria CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e que regula todo esse mercado de ações, para que os investidores eles se sintam confortáveis. E tem um detalhe, o do Nubank, ele não vai lançar aqui no Brasil, ele vai fazer IPO na bolsa lá dos Estados Unidos, tá? Então, é um nível de compliance ainda maior, mais exigência ainda. Mas, via de regra, toda empresa que faz IPO, ela tem que fazer um prospecto, tá? Isso sempre tem que ter um prospecto, de maior ou menor, mas sempre tem que ter um prospecto. Quando a empresa faz o IPO, ela fala assim, beleza, eu vou fazer o IPO, vou entrar na bolsa para captar recursos, certo? Então, a primeira oferta inicial é feita no mercado primário. Então, ela é feita para alguns investidores qualificados, os investidores que estejam interessados, investidores institucionais, né? Aí ela faz essa captação dos recursos, e aí o que acontece? Passa a ser negociado no mercado secundário. Porque aqueles que compraram, eles começam a vender, e aí é que as pessoas têm a oportunidade de poder fazer as compras se não entraram no IPO. Ah, então que nem no Nubank. Você decidir que eu não vou entrar no IPO no Nubank, eu não vou poder nunca mais comprar? Sim, você vai comprar, só que no mercado secundário. E aí os preços começam a variar conforme ao sabor do mercado. E aí que começa toda a coisa, né? Quando começa todas as oportunidades de compra e venda de ações, tá? E toda vez. E aí é uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dúvida. Toda vez que a ação de uma empresa cai ou ela sobe, a empresa perde ou ganha dinheiro? Não. Porque o dinheiro só vai para o caixa da empresa naquele momento que é o momento do IPO. Então, é por isso que é um conceito importante vocês entenderem que muitas vezes empresas boas, elas acabam tendo quedas expressivas na bolsa, mas a empresa está lá, está dando lucro, está tudo bem, não pegou fogo em nenhum galpão, não pegou fogo na fábrica, não teve um motim, não morreu ninguém, e a empresa está com as ações em baixa e vai pagar dividendos mesmo assim. Um caso que está agora, neste momento, é o da Vale. A Vale está pagando dividendos extraordinários e está tendo uma das maiores quedas que ela já teve, né? Desde Brumadinho, né? Desde o acidente lá de Brumadinho. Então, é assim que funciona. Como é que uma empresa entra? Por que é que as empresas entram? Então, é importante que vocês entendam esse conceito. Opa, peraí que eu esqueci de silenciar o celular aqui, gente. Desculpa. Bom, e aí, ainda dentro da contextualização, né? O que é o Ibovespa, né? O Ibovespa, que muitas vezes as pessoas falam, mas o Ibovespa caiu. Você vê lá no Jornal Nacional, o Ibovespa caiu. O Ibovespa ele é uma carteira teórica. Hoje, no dia de hoje, ela tem 92 empresas. Cada uma ela é como se cada uma tem uma proporção dentro do Ibovespa. Então, se você baixar a carteira teórica do Ibovespa, e eu fiz isso, vou até compartilhar aqui com vocês de novo, vocês vão ver que, olha que interessante. Deixa eu só... Opa, terminou de lavar minha roupa, gente, tá cantando na máquina aqui. Ó,
Eu baixei isso daqui do site da B3, tá? Informação pública, qualquer um pode baixar. No dia de hoje, tá vendo? Então, hoje tem 92 empresas, estão todas aqui nessa listagem aqui. Só que, quem são as pesadonas do Ibovespa? São essas aqui, Vale, Petrobras, Itaú, aí a Petrobras, ela se repete, e o Bradesco, tá? Então, essas ações, que são 4 ações, né, 4 empresas, elas representam 32, quase 32% do Ibovespa. Por isso que, quando o Ibovespa cai demais ou sobe demais, muitas vezes está relacionado a essas empresas. Então, essa recente queda do Ibovespa, lógico, tem muito a ver com tudo que está acontecendo no questão de insegurança fiscal, etc. Mas quem está puxando muito a perna é a Vale, né? Está puxando bastante a perna para baixo. Então, isso aqui é uma informação interessante, as pessoas às vezes não entendem. E o que acontece? Como o Ibovespa ele é uma carteira teórica, o que quer dizer? Que se você tivesse que comprar todas as empresas na mesma proporção que elas existem ali, o que vai acontecer? Você teria que desembolsar os 100 e poucos mil pontos que ela está agora, seriam 100 e poucos mil reais. Essa é a lógica, né, desse cálculo que é feito aí do Ibovespa. Então, às vezes as pessoas sabem nem por que é 1.000 pontos, são 100 e poucos mil reais que você teria que para comprar todas as ações na mesma proporção que está nessa carteira teórica, tá? Então, vamos retomando, como é que a gente faz para investir? Lembra que a gente definiu que a nossa estratégia é o buy and hold, né? A estratégia que eu sugiro para as carteiras de aposentadoria, né? De reserva de aposentadoria. Quais são as vantagens do buy and hold? Você não precisa, como eu já falei, né? Você não precisa ficar olhando toda hora o home broker para saber se subiu, se cresceu, se desceu. Você não precisa virar um especialista ou um analista, que é diferente, por exemplo, de quem opera em day trade, que sim, tem que estudar muito, né? Tem que entender do que está fazendo, porque senão vai perder muito dinheiro mesmo, né? Então, você evita um estresse quando você trabalha com buy and hold, você não precisa ficar olhando e tá tudo bem. E, além de tudo, você recebe, além da valorização da ação, se ela tiver valorização, você tem os dividendos, você tem bonificações. Recentemente, um outro exemplo, a Porto Seguro. Porto Seguro, ela fez uma bonificação. Então, quem, por exemplo, tinha 100 ações da Porto Seguro, passou a ter 200 ações, porque ela bonificou os acionistas com mais ações, tá? Isso é uma forma. Existe a recompra, existe quando a empresa recompra as ações e os acionistas recebem. Tem os juros sobre capital próprio, mas eles vão desaparecer, então não vou me estender neles. E tem também o direito de subscrição. A partir do momento que você é um acionista da empresa, você tem direito de, até se ela fizer novas emissões de ações, você tem direito a participar de antemão, né? Você já entra como no mercado primário, ou seja, você paga um valor menor. Então, existem várias vantagens de você já ser o acionista, né? E, como eu expliquei lá no começo, eu falei para vocês que eu ia dar 2 caminhos possíveis para que você possa investir em ações no Brasil, né? Para você fazer essa sua reserva de aposentadoria, você pensar aí na sua carteira de longo prazo. A primeira opção que você tem é o que a gente chama de alocação ativa. O que é a alocação ativa? A alocação ativa é quando você mesmo é responsável pela escolha das ações que vão entrar dentro da sua carteira. Isso também é chamado, em inglês, se chama stock picking. Tem até um podcast que é do InfoMoney, que está no Telegram. Vocês buscarem lá, Stock Pickers. É um podcast muito bacana, que é justamente para quem quer entender mais das empresas, tal, de resultados de empresa. Ele são dois rapazes lá que falam. E por que ele chama Stock Pickers? Porque são estratégias de buy and hold. Quem faz as picker em inglês é pegar, né? Você selecionar. Você faz a sua própria seleção da sua carteira de ações. Então, essa é uma estratégia que a gente chama de alocação
ativa. E quais são as informações que você precisa, que são, assim, básicas para você investir? Você precisa saber se o preço da ação ela está num preço justo. Priscila, mas como é que eu sei disso? Você não entende nada, você não precisa entender de valuation, você não precisa entender de um monte de coisa que o pessoal fala para você te ter uma ideia se a ação está num bom preço ou não. Não estou dizendo que ela vai estar no preço justo, porque o conceito de preço justo, ele leva em conta um monte de cálculos que precisam ser feitos. Mas para você não fazer uma bobagem muito grande, o que eu sempre recomendo? Não pegue nada que esteja na máxima histórica. Você consegue, se você der um Google, você consegue ir lá com o númerozinho, né, o códigozinho da ação, você já consegue olhar um gráfico, já vem na sua cara no Google, você vem o gráfico. Aí, se você vai olhar, pega lá 5 anos. Aí você olha lá e essa ação só está subindo, de repente ela está na máxima histórica. Será que é o momento mesmo de você entrar? E eu vou dar um exemplo, né, recente, da própria Magalu, que muita gente, não, porque a Magalu, né, ela explodiu lá para cima e todo mundo começa. Gente, é cabo de guerra, lembra do cabo de guerra? Se tem muita gente puxando para o lado do comprador, o preço vai lá para as alturas. E agora ela está caindo e tem muita gente, não queria, estou perdendo dinheiro com a Magalu. Não, você não vai perder dinheiro, porque o mercado, uma hora ela vai acabar se recuperando. Por quê? Porque ela é uma ação de crescimento, uma ação que tem potencial para o futuro. Mas essas ações, quando você vai escolher uma ação, evite você pegar aquelas que estão em máximas históricas, né? Um outro ponto muito importante ao escolher uma ação: receitas crescentes, constantes. Para carteiras que são de ação de dividendo, essas empresas que são as ações perenes, as ações de valor, elas não têm tanta variação assim da receita. A receita delas é constante. E tem que ser, né, gente? Porque como que ela vai ter? Um ano ela fatura 1 bi, no outro ano ela tem negativo, no outro ano é 200 milhões. Como é que ela vai ter uma constância de pagamento de dividendos com essas oscilações? Então, se vocês olharem as ações, e eu vou mencionar os grupos de ações depois para vocês vão ver que elas têm constância no crescimento. É um crescimento que a gente chama de orgânico, tá? Em crescendo ali mais ou menos na mesma média da inflação, tá? Elas estão ali, não são crescimentos, o gráfico não faz assim, mas ela está ali, né? Crescendo um pouquinho a cada ano. Outra coisa que é importante é margem líquida, né, gente? Margem líquida. O que é a margem líquida? É o que sobra, né? É o lucro lá, o que sobra. Margem é em percentual e o lucro, né, que a empresa tem. Porque quem não tem lucro não distribui dividendos. Então, se a empresa está carregando durante vários anos prejuízo, ela pode ser a melhor empresa do mundo. Se ela está há 3, 4 anos carregando o prejuízo, tem alguma coisa errada. Então, não faz sentido você investir, né? Numa empresa que está aí em decadência. Ela pode ter sido ótima no passado, mas eventualmente as empresas entram em decadência, que o diga Kodak, né? Kodak que nunca mais existiu na vida. Blockbuster. Outra coisa que é importante, né, é ver qual que é o ROI. O que é ROI? Return over Equity, que é o retorno para os acionistas. Essa informação, eu vou falar para vocês onde vocês encontram essas informações, mas é uma informação importante que é o quanto que que essa empresa está gerando de retorno para os acionistas, seja em dividendos, seja em crescimento. Então, é um indicador bem importante, tá? E você tem que olhar também o histórico de dividendos dessa empresa, né? Ela vem pagando há quanto tempo dividendos? Eu vou dar um exemplo para vocês de empresas que não existem aqui no Brasil, mas para vocês terem uma ideia da importância dessa questão dos dividendos. Nos Estados Unidos, existem os Dividends King, Dividends Aristocrats, que são empresas que estão há mais de 25 anos, no caso dos Kings, há mais de 25 anos pagando constantemente e crescimento dividendos. Imagina, gente, existem empresas assim.
Mas aqui no Brasil a gente não existe essa carteira, né? Lógico, existem empresas que vêm pagando dividendos constantemente, mas nem sempre crescentes, né? Porque a gente é um país que a gente sofre muito com ciclos, né? A gente tem muitas crises. Estávamos saindo de 2016, caímos da pandemia. Vamos agora entrar em, né? Então, é sempre assim, sempre a coisa meio bagunçada. Mas, me perdi. Peraí. Mas mesmo assim, no caso aqui do Brasil, você consegue, por exemplo, olhar um histórico de 5 anos. Ah, a empresa vem pagando constantemente por 5 anos, beleza. Não é para olhar só isso, é uma consolidação de fatores. E também o payout. O que é o payout? É o quantos por cento do lucro que ela está distribuindo para os acionistas, né? Boas empresas, elas pagam aí 50%, 60%, 70% do lucro, elas pagam em dividendos, tá? E óbvio, né, gente, existe uma ferramenta maravilhosa chamada Google. Google, você vai lá e dá um Google na empresa e você lê algumas notícias, né? Se interessa pelo que está acontecendo. Gente, a curiosidade e o conhecimento são duas coisas que podem exponencializar os investimentos de vocês. É só ter curiosidade e buscar conhecimento. Quem fica esperando que as informações caiam do céu, provavelmente não vai para lugar nenhum, né? E onde que eu consigo todas essas informações? Você consegue em sites como o Status Invest, Fundamentei, o Fundamentos. Eu gosto muito, eu sou fã do Status Invest, porque a informação lá é muito mais clara, é mais fácil de enxergar. Você consegue, eles têm até uma ferramenta grátis agora de fazer comparativos entre empresas, porque tudo bem, por exemplo, você escolhe analisar quais as empresas que você vai investir. E aí você quer ver todos esses indicadores que eu falei, eles têm uma ferramenta que você consegue comparar as empresas lado a lado, né? Sempre, né, gente? Comparar batata com batata. Não vai comparar batata com abacaxi que não vai dar certo, né? Por exemplo, se você olhar a margem das empresas elétricas, elas são infinitamente superiores das empresas de varejo, porque a empresa de varejo trabalha com margens muito, muito, muito apertadas, né? Então, assim, é importante que vocês entendam essa lógica e saibam também usar de forma correta a ferramenta. Mas eles têm tutoriais, eles têm bastante informação lá, é muito bacana. O Fundamentei, que é de um rapaz que está há muitos anos, que ele mostra todas essas informações fundamentalistas, né? Por isso que é Fundamentei. O Fundamentos também, que é do Leandro Cabral, que é muito, muito, muito bacana. Vale a pena vocês darem uma procurada aí nesses sites, né? E aí, quando você pensa, tá, Priscila, eu já sei tudo isso, e o que eu preciso para investir? Bom, a primeira coisa que você precisa é uma conta numa corretora, né? Você não vai conseguir investir se você não fizer uma conta numa corretora de valores, porque ações, elas são especialmente só nas corretoras. Você tem que, nesta ordem, respeitar o seu perfil de investidor, né? Se você é muito conservador, esquece tudo que eu falei, porque não é para você, tá? Se você tem que entender que você que é uma estratégia de longo prazo, né? Que é algo que não vai brotar da noite para o dia. Assim, gente, é como um jardim, né? Você vai botar semente ali, vai regar, no dia seguinte vai ter flor? Não vai. Uma árvore, você vai plantar, no dia seguinte está dando frutos? Não. E a mesma coisa com os investimentos. Né? Você tem que ter paciência, tem que ter noção, né, de que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Você tem que escolher as ações que são boas pagadoras de dividendos e, importantíssimo, você precisa fazer aportes mensais. Você definiu essa sua carteira, faça aportes mensais, porque não adianta você aportar só uma vez ao ano, você não vai ver essa sua horta, esse seu jardim, sua floresta crescer. Você só vai ver crescer se você cuidar dela. E cuidar regar, é você fazer os seus aportes mensais, é a forma como você aduba toda a sua fortuna, a sua riqueza, é assim que você cria riqueza,
né? Você gera renda através dos investimentos, com paciência, com consistência e com disciplina. E você precisa reinvestir esses dividendos. Se você não está numa fase de usufruto, qual é a fase de usufruto? É quando você for se aposentar, né? Quando você fala, eu não quero mais trabalhar, né? Você vai começar a usar esses dividendos, vai manter o principal e vai começar a usar os dividendos. Mas enquanto isso não acontece, você tem que reinvestir. Priscila, mas eu comecei com tão pouco, tá caindo só R$ 2 na minha conta. Ué, você vai somar com o que você tem do mês e juntar os 100, se foi R$ 100, 100 mais R$ 2 são R$ 102 que você tem para investir e para de reclamar. Tem que ir lá investir, vai buscar gerar renda extra ou vai investir em você mesmo para você ganhar mais, para você ter mais dinheiro para investir. É assim que a coisa funciona, né? Não adianta ficar choramingando e falar assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Bom, se você não tem dinheiro, você não vai ter nunca. Se você ficar pensando desse jeito, nunca vai ter dinheiro. Nunca vai sobrar. Essa história de sobrar é a pior coisa que a gente pode fazer, ficar esperando o dinheiro sobrar. E quais são os tipos de empresa que são recomendados para essa reserva futura, para essa reserva de aposentadoria? Energia. Eu não sei se o Fabrício está aqui O Fabrício é o rapaz que está lá no grupo que ele ama as empresas de energia. As empresas de energia realmente elas são muito apropriadas, né, para uma carteira de dividendos. Por quê? Porque elas são boas pagadoras de dividendos. Porque elas têm receitas. Lembra que eu falei das receitas constantes? Por que elas têm receitas constantes? Porque elas têm contratos de longo prazo, principalmente as transmissoras, né? As empresas são transmissoras de energia. Para quem não sabe, no setor de energia, você tem 3 subsetores, né? Que é o setor de transmissão e o setor de comercialização, né? Então, as que menos são abaladas nas crises, mesmo nas crises hídricas, são as empresas de transmissão, que são as linhas, né? Imagina que uma empresa ela não vai investir e montar aquele monte de antena, passar, que nem eu estive no Jalapão, né, gente? É inacreditável que as antenas passem todas, as antenas, né, as redes de transmissão passem lá no meio do nada, né? E uma empresa não vai fazer todo esse investimento para fazer um contrato de 5 anos, né? Elas são empresas que ficam 30, 40 anos de contrato. Por isso que elas são boas para uma reserva futura, né? Porque elas são empresas que são perenes. O segundo tipo de empresa, né? O outro segmento que são também perenes é o setor financeiro, seja os bancos e seguradoras. Gente, entre as empresas mais centenárias deste país, existem muitos bancos e muitas seguradoras, porque o negócio deles é um negócio que é perene, né? Quem aqui não tem conta em banco? Todo mundo tem conta em banco, né? Na verdade, vamos contextualizar, nem todo mundo, existe uma grande parcela dos brasileiros que são desbancarizadas, tá? Mas as instituições financeiras em si, elas atendem mesmo as pessoas que são desbancarizadas, né? Elas podem não ter conta corrente, mas de certa forma elas são afetadas no cenário, né? Mesmo quem recebe um benefício da Caixa tem que ir na Caixa, né? Mas tudo bem, que a Caixa não está entre as ações entre as ações, mas só contextualizando o que é o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro ele é muito robusto. Priscila, mas agora tem as fintechs, vão acabar os bancos. Não é nada, gente, não é nada. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. As empresas são o que é bom até porque elas têm que se renovar, elas têm que se atualizar. Né? Elas não podem mais ficar achando que elas são as donas do pedaço. Mas hoje, o que a gente tem dentro da Bolsa de bancos são boas, sim, opções para você investir na sua carteira de aposentadoria. E as seguradoras também. Até expliquei numa outra live, né? Por que as seguradoras são boas? Porque elas têm bastante caixa, né? Porque quando você compra um seguro, você adquire um seguro, é uma coisa que você paga para não usar, né? Você pede a Deus para você não ter que usar. Mas você tem que pagar. E quando você paga, esse dinheiro fica dentro da seguradora.
A seguradora pode sair gastando loucamente? Lógico que não, porque vai que dá um chabu e dá um sinistro e ela tem que pagar para um monte de gente. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter esse dinheiro em caixa. Como que ela tem que investir? Ela investe em renda fixa. Então, hoje, nesse momento, até elas são ótimas opções, porque elas geram mais receitas financeiras que, consequentemente, geram lucros que, consequentemente, são distribuídos para os seus acionistas, certo? E as empresas de commodities, né? Ou seja, de petróleo, minério de ferro, de papel, né? Papel e celulose, são as empresas que entram aí dentro de uma carteira para dividendos, né? Uma carteira para você formar dividendos. Ganhar dividendos, gerar renda através dos dividendos, reinvestir e ter a sua reserva futura. E lembra que eu falei, né? Se ninguém está dormindo, lembra que eu falei que tinha 2 caminhos. Aí eu falei até agora da alocação ativa. E eu vou falar para vocês também da alocação passiva. Mas, Priscila, como é que é esse negócio de alocação passiva? Eu não vou ter que escolher as ações? Não, né? Você tem a outra forma, é através dos fundos de investimentos, né, em ações, ou através dos ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são fundos de índice, que seguem alguns índices. Então, é uma forma de alocação passiva, porque você não precisa ir lá e escolher cada uma das ações, e você tem a oportunidade de estar mais exposto a um número maior de ações. Lembra que lá no comecinho eu falei assim, que você poderia ter 80 ações em um único, né, investindo muito pouco, de uma única vez? É através desses fundos de índice, né? Então, por exemplo, nós temos o BOVA11, que é um fundo que acompanha o índice Bovespa. Tem um outro que eu até separei aqui para vocês, a título de curiosidade, eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês. Esse site aqui é muito bacana. Esse site foi feito pela B3 em parceria com a BlackRock, Hashdex, Investo e Itaú, várias gestoras. Essas empresas aqui, elas são gestoras de recursos, tá? Então, ela criou esse site. Nesse site aqui, você consegue verificar quais são os ETFs disponíveis, que são essa alocação passiva. E aí, eu peguei até aqui um exemplo. Peraí, deixa eu olhar aqui. Um exemplo para vocês, que é uma seleção que você pode fazer, por exemplo. Eu venho aqui em ações e aqui em segmentos, tem aqui uma parte, dividendos. E ele já trouxe aqui umas opções. Essas aqui que estão escrito B, gente, esses aqui são BDRs de ETFs, ou seja, isso aqui é exposição internacional, tá? Aí eu peguei o exemplo aqui do BBSD11, tá? Opa, cadê? Tá aqui. Ele é um índice, um fundo de índice, que ele tem na carteira 40 empresas, tá vendo aqui essa lista de 40 empresas que são boas pagadoras de dividendos, e você não precisa nem escolher. E aí tem toda assim a composição, e lógico, você não recebe no Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui a tela para olhar para vocês. No Brasil, diferente dos Estados Unidos, você não recebe dividendos na sua conta através dos ETFs. Os dividendos dessas empresas, as 40 empresas que eu mencionei, o que acontece? Eles voltam para dentro do fundo, aí o fundo cresce mais, e aí, consequentemente, aumenta o valor da cota. Mas é uma forma também de você se expor, né? Você ter essa possibilidade de usar isso para crescimento da sua carteira de aposentadoria. Você tem também como opção, né, como eu expliquei, os fundos de investimento em ações, em que um gestor vai ser o responsável por escolher as ações. Então, você tem que, lógico, buscar um fundo que seja mais de longo prazo, em que o gestor tenha uma cabeça lá, uma mentalidade de buy and hold, não de curto prazo.
e você consegue enxergar isso nas lâminas dos fundos, porque eles falam isso, né? Eles falam, não, a nossa estratégia é de longo prazo, de empresas boas pagadoras de dividendos e etc. Então, é interessante vocês buscarem fundos de investimento se você não quer escolher diretamente as ações. Mas eu gosto mais dos ETFs, né? Por quê? Porque os ETFs, você tem uma taxa de administração mais baixa, né? E você tem uma exposição maior, você consegue, eles são mais, é mais transparente no que você está investindo. Você consegue, você viu, eu mostrei lá para vocês uma lâmina em que você vê exatamente quais as empresas que compõem aquele fundo. Para você ver onde um fundo de investimento em ações está investindo, dá mais trabalho. Dá para saber, mas dá mais trabalho. Você tem que procurar cavucar um pouquinho mais as informações, tá? Peraí, deixa eu só responder uma pergunta que veio no Instagram. A Fran Souza perguntou o que é uma empresa perene. Fran, esses setores que eu mencionei, né? Por exemplo, os setores em que a economia dificilmente existiria se não existissem esses setores. Energia, dá para uma economia rodar sem energia hoje em dia? Não tem como. Né? A energia elétrica é a base da economia. Né? As empresas dependem de economia, dependem de energia para elas existirem, né? Para as fábricas rodarem, para tudo acontecer. Por isso que são considerados setores perenes, a menos que venha uma outra tipo de energia, inventem alguma outra coisa, né? Enquanto a energia elétrica for a base da economia, ela é um setor perene, a mesma coisa que o banco, os sistemas financeiros, né? Então, é por isso que elas são consideradas setores perenes. Depois eu dou uma olhadinha aqui, tá, gente, no chat do YouTube, que tem mais informações aqui. Estou quase acabando, já são, né, 9h30. Quais são os riscos, né? Bom, falamos então, retrospectiva. Expliquei para vocês vários conceitos nessa aula. Espero que vocês tenham entendido e que tenha sido esclarecedor para vocês. E pensando lá no guarda-chuva do buy and hold, falei que nós temos dois caminhos possíveis. Então, o caminho da alocação ativa, em que você vai lá e escolhe os seus próprios investimentos, e você tem o caminho da alocação passiva, que é através dos ETFs ou fundos de investimento em ações, certo? E quais são os riscos? Gente, é sempre importante dizer, né? Tudo isso que eu falei aqui é renda variável, e a renda variável, ela está sujeita a oscilações do mercado, não é a sua própria vontade, né? Não é a mesma coisa que você escolher um CDB pré-fixado que você tem certeza absoluta que ele vai te pagar 10% ao ano ao longo de um período X. Isso não existe em renda variável. E quem oferece esse tipo de rentabilidade, eles estão mentindo, eles estão querendo criar uma pirâmide, provavelmente, ou algum golpe. Então, foge. Renda variável que tem renda, que garante a rentabilidade, é golpe, tá? E a gente tem todos os riscos de mercado, né? Por exemplo, ano passado a Bolsa caiu 50% no meio da pandemia. Nunca mais vai ter pandemia? Não sei, espero que não. Mas pode ter alguma outra coisa que faça com que a Bolsa caia muito fortemente, porque nós estamos sujeitos a variações do mercado externo, do mercado interno, de tudo que acontece aqui dentro do Brasil, do que acontece do lado de fora. A gente está com uma crise hídrica aqui, lá na China também está tendo uma crise energética, né? E a China é o motor do mundo. Se eles começam a frear, o que vai acontecer? A economia inteira vai frear. Se a economia inteira vai frear, tudo isso afeta a Bolsa de Valores também, tá? E como é que a gente faz para reduzir riscos? Através de uma carteira diversificada. Então, nunca ponham todos os seus ovos na mesma cesta. Se você decidir montar uma carteira para reserva de aposentadoria, você nunca pode colocar todos os seus investimentos em uma única ação, porque vai que acontece alguma coisa, né? Vai que essa empresa quebra no meio do caminho, você não estava ligado no que estava acontecendo, quando aconteceu, sumiu, tipo o grupo X lá do Ike Batista, né? Então,
você tem que ter outros ativos, seja em renda fixa ou seja mesmo em renda variável, que compostos eles fazem com que você tenha um balanceamento da sua carteira e uma diversificação. Ah, Priscila, para comprar os 80 ativos da Bolsa? Não, né? Ah, eu vou comprar todos os ETFs? Também não. Você escolhe ali uns 5 ativos, né? E vai se acostumando, conforme você vai ganhando experiência, você vai mudando, você vai. Mas para começar, já não comecem colocando todas as fichas ou apostando tudo em uma ação só. Gente, agora eu vou ter um recadinho muito importante para dar para vocês, tá? Terminamos a aula, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês realmente compartilhem até essas informações, né, gente, com quem não sabe nada. Eu tento explicar as coisas da forma mais simples possível, porque a minha missão e o meu desejo é que as pessoas cada vez menos dependam, seja do governo, seja de família, de parentes, de qualquer coisa, da empresa que ela trabalha, que tomem mesmo as rédeas da vida financeira e façam os investimentos por si próprios, aprendam a investir, que bata a cabeça, vai bater a cabeça, que nem o Vitor falou que bateu a cabeça, gente, faz parte do jogo, né? Mas que aprendam, né? E tenham essa curiosidade. Então, eu queria muito que vocês aprendam a investir a partir dos seus investimentos ainda em 2021, ainda em 2021. Então, por isso, hoje, em caráter excepcional, né? Eu estou abrindo as vagas para um workshop muito bacana que eu criei, que chama Workshop Criando Minha Renda Futura. Workshop Criando Minha Renda Futura. Um evento vai ser online, sem enrolação, para você aprender a investir, a gerar renda hoje e no futuro. Vão ser 2 aulas ao vivo, tá? Nos dias 23 e 24 de novembro, ou seja, daqui uns 13 dias, mais ou menos, onde eu vou explicar tudo isso que eu falei para vocês, mas de forma mais detalhada, para você aprender a criar uma carteira para aposentadoria, usando ferramentas simples e práticas, assim como eu mencionei para vocês no Status Invest, mas como é que você faz para usar, como é que você faz para analisar. Então, tudo isso eu vou explicar nesse workshop, Criando Minha Renda Futura. Né? Vocês sabem que, gente, o conhecimento, até o Benjamin Franklin falava isso, o conhecimento rende os melhores juros, E para adquirir esse conhecimento, eu vou fazer esse evento, vai ser no Simpla. Para quem não conhece o Simpla é uma plataforma de eventos e as aulas lá são pelo Zoom, são ótimas, excelentes, elas ficam gravadas, tá? Depois vocês vão ter acesso a essas aulas gravadas. Vão ser aulas de 2 horas, ou seja, então é um conteúdo de no mínimo 4 horas, tá? E eu estou oferecendo esse workshop por apenas R$ 197. Só isso, gente. Vocês acreditam? Não acredito, né? R$ 197. Muito em conta para vocês aprenderem e poderem compartilhar esse conhecimento também, tá? Então, para você participar, eu vou colocar na tela aqui agora como é que chama? QR Code, esqueci o nome do negócio. O QR Code aqui para vocês poderem participar e compartilhar com a geral, tá? Eu vou compartilhar o link no Telegram e vou compartilhar o QR Code para vocês, que aí todo mundo consegue entrar. E se você não tiver interesse, pelo menos compartilha com quem vocês acham que precisa aprender. Eu vou colocar todo o conteúdo que vai ter nessas 2 aulas, né? Disponíveis. Vai ter PDF, vai ter. Gente, vai ser muito, muito material. Vocês vão curtir muito. Entrem no link do Telegram, que eu já vou colocar agora lá todas as informações para se inscrever. E espero que vocês participem. Vai ser um evento muito legal, 23 e 24 de novembro. Essa live aqui eu vou deixar gravada, né, no YouTube. Então, quem tiver interesse em compartilhar também com a geral, tá?
E eu realmente gostaria muito de ter vocês assim nesse curso, nesse workshop, porque eu vou me aprofundar mais, né? Como eu disse, eu vou mostrar mais as ferramentas, vai ser bem mais denso. E olha que eu já falei aqui 1h40, imagina que vai ter mais conteúdo ainda para vocês saírem definitivamente com uma carteira já mais delineada para a sua reserva de aposentadoria. A gente vai falar como é que você faz o cálculo, quanto tempo vai demorar, o quanto que você tem de rentabilidade, quanto que é possível ter de rentabilidade. Tudo isso vai dar para falar nesse evento. Vai ser um evento bem bacana. Espero que vocês possam participar. O link, de novo, eu vou colocar lá com calma no Telegram. Também vou colocar no meu Instagram. Também vou colocar na descrição desse vídeo. Então, não vai ser por falta de link, tá? E é isso.